Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, há 2 meses atrás, deputado J. Pinto, essa casa aprovou um requerimento de informações ao prefeito da nossa capital, Edivaldo Holanda Júnior, cobrando as informações acerca da implantação do sistema de bilhete único. Mesmo com a demora de mais de 2 meses, acaba de chegar em minhas mãos a resposta do prefeito e eu, conforme tinha combinado, deputada Vianney, passarei aos maiores interessados, na verdade, aquilo que veio da Prefeitura de São Luís, que na verdade é o povo de São Luís. Afinal de contas, deputado Neto Evangelista, foi uma promessa de campanha do prefeito Edivaldo Holanda, e eu vou ler e que cada um faça o seu julgamento daquilo que foi encaminhado de forma oficial pela Prefeitura de São Luís. O ofício que foi encaminhado para essa casa foi assinado pelo secretário de Articulações Políticas, Osmar Filho, que veio como anexo um parecer técnico assinado pelo senhor Manuel Cruz Júnior, coordenador de Planejamento e Estudos do CIT, que é da SMTT. Eu lerei exatamente o que foi dito no parecer, para que todos vocês, e principalmente a população de São Luís, tenham noção de como está a situação da implantação do sistema de bilhete único na nossa capital. Primeiro parágrafo. A aplicação do bilhete único tem como objetivo possibilitar ao usuário do sistema de transporte utilizar mais de um ônibus num determinado tempo pré-definido, possibilitando o seu deslocamento e até o seu destino final, pagando somente uma tarifa. Aí faz outras explicações sobre o sistema. A parte que nos deixa preocupado, deputada Gardenha, é quando no parecer técnico, deputado Neto, vem as seguintes colocações. Como se trata de uma tecnologia recente, acredito que o nosso sistema atual de bilhetagem, que é de 2005, não tem suporte de software e de validadores hardware que ficam dentro dos ônibus. Portanto, precisam sofrer um upgrade para que possam atender às exigências mínimas para a aplicação do bilhete único, pois o seu princípio básico é feito através dos registros de data-hora no sentido da viagem, que ficam gravados no validador roleta dentro dos ônibus e no cartão de transporte, o que verifica online a necessidade ou não de haver a complementação de tarifa em função do tempo gasto. Aí, deputado Neto, me vem o parágrafo que me deixou mais preocupado, que diz o seguinte: desta forma, o sistema de bilhete único deve ser estudado e analisado com bastante cuidado. Portanto, vou voltar a ler o que foi encaminhado. Desta forma, o sistema de bilhete único deve ser estudado e analisado com bastante cuidado, verificando as consequências econômicas que o sistema possa sofrer, pois a perda de receita das empresas, que deve ser bastante analisada para não levá-las a déficits financeiros insuportáveis. Informamos que, negritado, todas as cidades nas quais foram implantados o bilhete único, elas foram obrigadas e passaram a subsidiar o sistema de transporte com valores cada vez mais crescentes. Por fim, no último parágrafo, diz o seguinte: diante da complexidade do assunto e da falta de estudos pormenorizados que avaliem todos os cenários e a aplicabilidade do bilhete único no sistema de transporte atual de São Luís, isto sem levar em conta ainda a situação atual que passa o transporte coletivo urbano da cidade, sugerimos que o projeto de bilhete único seja incorporado ao processo de licitação do sistema de transporte em fase de contratação de empresa especializada e encarregada de efetuar levantamento dos dados, pesquisas específicas que são necessárias para realizarem um diagnóstico que fundamentará o termo de referência para iniciarmos o processo de outorgas das concessões. Estas são as considerações técnicas a respeito do requerimento em tela. E informado, assinado pelo senhor Manuel da Cruz Júnior. E aí, fica as seguintes questões. Primeiro, mesmo com atraso, há que se realmente reconhecer que a Prefeitura de São Luís encaminha oficialmente
o requerimento que foi aprovado por essa casa. Mas o que nos causa, deputado Neto Evangelista, inclusive eu posso dizer uma certa frustração, é que toda a população de São Luís esperava, inclusive, que esse sistema fosse implantado ainda esse ano. Pelo menos o compromisso do prefeito é que, a partir do primeiro dia de trabalho dele na prefeitura, ele já estaria colocando os seus projetos para frente. E o que nos deixa mais perplexo é que, com essa resposta que foi dada oficialmente pela prefeitura, percebe-se claramente que não havia um planejamento para a implantação do sistema de bilhete único em nossa capital. Então, aquilo que todo mundo suspeitava, hoje nós sabemos de forma oficial, já que esse documento foi encaminhado de forma oficial pela Prefeitura de São Luís. Então, isso nos deixa preocupado. Eu acho que a população de São Luís, na verdade, nos deixa, passa a ter, na verdade, a realidade de como está a implantação do serviço de bilhete único, do sistema de bilhete único na nossa capital. E a pergunta que se faz, deputado Neto Evangelista, é a seguinte: por que em Fortaleza, um prefeito novo que assumiu agora, nem sequer tinha relação com a prefeita antiga, que era a prefeita Luziane Lins, já conseguiu implantar o sistema de bilhete único em Fortaleza? Em abril começou o cadastro e em junho começou já a ser utilizado o sistema de bilhete único de Fortaleza. E aqui, de forma oficial, de forma triste, é que eu anuncio à população de São Luís que realmente a previsão para a implantação do bilhete único em nossa capital não existe. Então, na verdade, eu lamento essa informação que foi prestada pela Prefeitura, não pela responsabilidade de ter encaminhado e há que ser reconhecido, como eu disse aqui, mas principalmente porque, pelo que foi trazido aqui, pelo que foi respondido de forma oficial, não há um planejamento seguro, deputado Manuel Ribeiro, em relação à implantação do bilhete único e sequer há prazo para que possa começar a população de sonhar com a implantação desse referido sistema. Deputado Eduardo Braide, seja uma parte. Concedo a parte ao deputado Rubens Eduardo, Júnior. Deputado Eduardo, logo após o deputado Rubens Pereira Júnior, eu gostaria que Vossa Excelência concedesse a parte. Primeiro, Vossa Excelência está coberto de razão em estar cobrando o bilhete único. De fato, foi uma das marcas da campanha do prefeito Edivaldo. E tenho a certeza que a mesma sensibilidade que teve em responder o pedido de informação, que não é comum no nosso Estado, infelizmente, Vossa Excelência mesmo teve que reiterar a cobrança para finalmente ser efetivado, 2 meses, o razoável era que fosse 1 mês, mas continuo confiante na administração do prefeito Edivaldo Júnior. Acredito que o bilhete único será efetivamente cumprida, a promessa será instalado, e o primeiro passo efetivamente se dará com a nova licitação dos transportes. O prefeito anunciou um prazo, na minha opinião até dilatado o prazo, mas o mais importante é que, de fato, essa caixa preta, que assim seja, será finalmente aberta à população, democratizada, para, com base em um debate democrático, podermos rediscutir o sistema de transporte da nossa capital e, finalmente, lutar pela implantação do sistema do bilhete único na nossa capital. Então, Vossa Excelência acerta quando cobra, acerta pela sensibilidade do tema, mas insisto na confiança de que isso não ficará apenas como uma promessa de campanha e será efetivamente cumprido pelo prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Agradeço as palavras do deputado Rubens Júnior, peço que seja incorporado à minha parte, concedo a parte ao meu pronunciamento e concedo a parte ao deputado Neto Evangelista. Deputado Eduardo Braide, primeiro eu quero parabenizar Vossa Excelência por ter recebido da Prefeitura de São Luís um esclarecimento a respeito do requerimento que Vossa Excelência apresentou. Parabenizar a Prefeitura também por ter respondido com veracidade o questionamento de Vossa Excelência, não pelo prazo, porque prazo é algo que o prefeito já mostrou que não cumpre, mas ele trouxe dados interessantes e preocupantes. Interessantes porque ele trouxe a verdade, de que não há nada planejado para o bilhete único. E um prefeito que passou a campanha inteira, a partir do 1º dia de janeiro do ano que vem, irei trabalhar, implantar o bilhete único. Nós cansamos de ouvir isso. E percebemos que não houve planejamento nenhum por parte do candidato, então candidato Edivaldo Holanda Júnior. Era apenas discursos sem fundamentos, para iludir a opinião do eleitor ludovicense. O que ele tinha que dizer aí é quem vai subsidiar a tarifa do bilhete único.
Porque nós temos 5 tarifas em São Luís. Para ser implantado um bilhete único, tem que ser baseado na tarifa maior. Então, uma pessoa, um cidadão que pega um ônibus do centro da cidade para o Saviana, que paga uma tarifa menor, ele não vai querer pagar a tarifa cheia para poder ter o bilhete único para fazer a mesma viagem que ele fazia com a tarifa mais baixa. Então, o que ele tinha que explicar era isso. Quem vai subsidiar esse restante do valor? É a prefeitura? São as empresas? É uma parceria que já deveria existir de governo do Estado com a prefeitura, porque o governo do Estado poderia aí abaixar o ICMS, isentar o ICMS, se fosse o caso, porque o governo federal já isentou alguns impostos, salvo engano, CONFINS. PIS e COFINS. PIS e COFINS. Então, era isso que ele tinha que nos dizer. Mas o que nós percebemos é que o prefeito continua perdido, desde o primeiro dia da sua administração até hoje. E o bilhete único, diga-se de passagem, foi uma promessa de campanha, depois virou uma promessa por 120 primeiros dias, e depois foi lançado um novo pacto Avança São Luís, um pacto em cima de um novo pacto. Que, diga-se de passagem, nesse pacto Avança São Luís, você pode pegar o resumo, não faz uma menção ao bilhete único. Por quê? Porque não há estudo, porque não há detalhamento. Então, na verdade, o que as pessoas aguardavam, porque o que foi plantado na campanha da deputada Eduardo Braide, foi que o prefeito Edivaldo Holanda Júnior ia ser o salvador da pátria. Que ele, com uma varinha de condão, ia tocar em São Luís ia se transformar. Mas não foi isso que aconteceu. Nós sabíamos que isso não ia acontecer. O que há, na verdade, na administração do seu prefeito é uma falta de planejamento, é uma falta de gestão, que quem perde é a nossa cidade de São Luís. Portanto, parabéns a Vossa Excelência por estar derrubando a enganação que o prefeito de São Luís fez com a nossa cidade, da implantação do bilhete único. Que Vossa Excelência muito bem usou de referência a cidade de Fortaleza, o prefeito Roberto Cláudio, que era presidente da Assembleia Legislativa, estive com ele lá junto com o deputado Carlinhos Florencio e o deputado André Fufuca no início do nosso mandato aqui nesta casa, conversando na época sobre as emancipações, que Ceará era um estado que já estava bem avançado nesse sentido, e o conhecemos, percebemos a competência que aquele deputado, aquele presidente tinha, e assumiu e conseguiu implantar o bilhete único. Por quê? Porque fez uma promessa baseada em estudos, não apenas em engodo para a população de São Luís cair e acabar votando naquele que já mostra ser uma das piores administrações da nossa cidade. Portanto, parabéns ao deputado Eduardo Braide. Agradeço as palavras do deputado Neto Evangelista, peço que sejam incorporadas ao meu pronunciamento. Deputado Eduardo Braide, Vossa Excelência. Conceda a palavra ao deputado Elisiane Gama. Eu queria lhe cumprimentar, deputado Eduardo Braide, por trazer esse tema importante, não é? E o deputado Neto faz um ponto que eu acho que é a chave de tudo, né? Durante os períodos eleitorais, o que nós temos são campanhas eleitorais e promessas que são feitas sem a devida responsabilidade. Não há estudo, não é? Nem há nenhum tipo de embasamento mais consolidado. Você apresenta uma proposta sem ter a menor, às vezes, possibilidade de fato de ser aplicada naquele tempo que é apresentado, e aí você acaba frustrando realmente a população. Então, isso, para mim, ficou muito claro. Por exemplo, agora mesmo, nessa nova plataforma que se apresenta do Avança São Luís. Se você for ver ali os pontos específicos apresentados no projeto, eles não são compatíveis com a realidade e parece, na verdade, mais uma campanha eleitoreira, né? E que a gente sabe que, na prática, não será efetivamente aplicado. Por exemplo, desenvolvimento econômico. Dentro da plataforma de desenvolvimento econômico, o que nós temos é uma plataforma social, de desenvolvimento social, um programa de assistência social que é importante, mas que está encaixado dentro de uma plataforma totalmente incompatível. Então, o que a gente percebe é que são erros que foram apresentados e erros que ainda serão apresentados pelos próximos meses aqui na nossa cidade de São Luís. Ao mesmo tempo, a gente sabe que há um processo burocrático. A administração pública e a gestão pública, ela tem todo um critério, na verdade, a ser obedecido. Se você não consegue, de fato, trabalhar, e aí sim, desde o primeiro dia, com um planejamento para que ela possa ser adotada e aplicada ao longo dos meses, você acaba os 4 anos e você não consegue dar uma resposta para a população. Então, eu queria lhe cumprimentar, parabenizar a Vossa Excelência por trazer, na verdade, essa exposição de informações e poder, de fato, esclarecer para a opinião pública de uma forma geral. Parabéns a Vossa Excelência. Agradeço as palavras da deputada Elisiane Gama. E parte? antes de conceder novamente a parte ao deputado Rubem Júnior, eu digo a Vossa Excelência, deputada Elisiane,
que eu subo a esta tribuna para tratar desse assunto com muita tranquilidade. O último discurso que fiz nessa casa aqui foi, inclusive, reforçando a parceria institucional que eu entendo que tem que haver entre a Prefeitura de São Luís e o Governo do Estado. Não sou opositor do prefeito, agora, tenho em São Luís a minha maior base eleitoral. E sou cobrado, inclusive, por ações, tanto do Governo do Estado como da Prefeitura, do Governo Federal, enfim, de todos aqueles entes que têm a obrigação de levar o povo de São Luís às obras e serviços que o povo de São Luís tanto espera. E por isso eu falo com muita tranquilidade nesse assunto, porque até antes de fazer alguma alegação ou alguma acusação em relação ao sistema de bilhete único, o que eu fiz? Eu pedi informações, para que viesse de forma oficial da Prefeitura e não saísse da minha boca aquilo que eu achava que estava acontecendo e que hoje se concretizou com o encaminhamento desse ofício por parte da Prefeitura de São Luís. Então, assim, quem de nós ainda já não foi parado nas ruas e foi questionado sobre a situação do bilhete único? Se vai ser implantado, se não vai ser implantado, quando vai ser implantado? Então, assim, acho que essa informação que a Prefeitura passa, na verdade, no primeiro momento para a Assembleia Legislativa do Maranhão, mas, na verdade, para o povo de São Luís, acho, inclusive, que o prefeito de São Luís deve ter a humildade que ele tanto prega, se por um acaso entender que esse sistema não vai ser implantado, de realmente, de forma oficial, dizer que não há como implantar o sistema de bilhete único. O que não pode é a população de São Luís, mais uma vez, conviver com uma esperança e uma expectativa que foi gerada na campanha de um projeto. Vossa Excelência, e todos nós sabemos, as manifestações que houveram há pouco tempo atrás em todo o Brasil. E essas manifestações, na verdade, foram frutos da expectativa frustrada de vários anos, principalmente no que diz respeito com a classe política. Então, acho que o prefeito de São Luís tem que ter a responsabilidade, tem que ter a consciência de sentar com a sua equipe técnica e perceber que, se não puder implantar o sistema de bilhete único, que chega e seja honesto e diga, olha, é um sistema difícil de ser implantado, não tem como ser implantado, como eles já anunciam, de certa forma, na resposta, porque vai aumentar o subsídio que é feito para as empresas e, portanto, esse valor nós vamos investir em outra área. Mas o que não pode é a população de São Luís ficar nessa expectativa e numa vã esperança de que um dia esse sistema possa ser implantado. Concedo a parte ao deputado Rubens Júnior. Deputado Eduardo, apenas duas questões de esclarecimentos. A primeira é que o projeto do bilhete único consta sim no programa Avança São Luís, não na primeira fase, mas consta na segunda. Inclusive, isso foi publicizado. Não foi colocado no resumo, deputado Rubens Júnior. O nome, o projeto bilhete único, em todos os resumos que foram lançados... São 2, 3 fases. Então, não foi na primeira fase, nesse pacote de investimento de 500 milhões. Ainda vai ser lançado. Não, Avança São Luís 2, inclusive isso já foi anunciado. Não será um único programa em São Luís. Tá. Avança São Luís é o primeiro pacote de investimento de 500 milhões. No Avança de São Luís 2, que aí são os projetos de médio a longo prazo, o bilhete único está incluído. Que ainda não foi publicizado isso. Já foi, que estará incluído, tal como as subprefeituras. Sim, isso ainda vai ser publicizado. Já foi publicizado, que consta da segunda etapa do Avança São Luís. Sim. Que são justamente os programas de médio e longo prazo, diferente das pequenas intervenções de imediato ou de médio prazo, que são esses 500 milhões de investimentos. Então, era primeiro essa questão de esclarecimento. Segundo, que o pedido de informação não poderia ter sido mais correto, como Perfeito. Vossa Excelência destacou. O que acontece? O sistema atual é de 2005. Se alguém falar que vai efetivar o bilhete único com base no sistema de 2005, estará mentindo. E o prefeito disse que o sistema é de difícil implantação, não impossível, não inadiável, não insustentável. Isso não está dito na nota, está dito que é difícil. E quem de nós desconhece? É impossível neste sistema de 2005, do sistema de transporte defasado da nossa capital. A resposta, então, nós vamos implantar o bilhete único. Qual é o primeiro passo? Alterar o sistema de transporte. E, na resposta dada a Vossa Excelência, ele afirma: o bilhete único estará incluído na alteração do sistema de transporte. O que é que demora? Que para alterar o sistema de transporte, só uma licitação. A empresa que fará a licitação, o projeto da licitação, está sendo contratada e já está incluído o bilhete único nisso. Então, assim, entendo que a resposta foi satisfatória, dentro do possível, sem tergiversar, sem falsas propagandas, falsas promessas, mas dentro da realidade. Altera-se o sistema. Dentro dessa alteração já consta a previsão do bilhete único, implanta-se o bilhete único. Agradeço ao deputado Rubens Júnior e peço... Deputado Eduardo Braide, só para contribuir, e aí me preocupa muito, porque para mim parece que está ficando muito claro,
esse problema da comissão de licitação da Prefeitura de São Luís. Porque o que a gente está percebendo é que nós temos aí erros sendo cometidos de uma forma sucessiva. E aí, por exemplo, só para contribuir do ponto de vista da licitação, Vossa Excelência trata a questão do trânsito, mas, por exemplo, a questão do leite. Nós tivemos um problema, inicialmente, na Prefeitura de São Luís, em relação à não continuidade do programa do leite, que todos, independentemente se era oposição ou se defendia ou não o governo anterior, mas reconheciam a importância desse programa. E a informação inicial é que o problema estava na licitação. E aí, no primeiro momento, disseram, não, o problema não é em relação à comissão de licitação da Prefeitura, mas em relação à questão empresarial. E agora, essa semana, o companheiro João Batista, vereador, acabou de nos passar a informação que ontem, inclusive no encontro do PSB, esse final de semana, o próprio prefeito afirmou, não na tribuna, mas numa conversa, de que, mais uma vez, houve problema na licitação. Então, assim, isso é preocupante, porque você tem um problema grave que não é resolvido pela Prefeitura e o resultado vai para a população. Então, ou você resolve colocando uma equipe responsável, tecnicamente preparada, para resolver essa problemática, ou então sempre a gente vai tendo o emperramento burocrático e não vai trazer um resultado efetivo para a população. Então, eu queria deixar esse destaque que, num outro momento, inclusive, a gente estará tratando aqui nesta casa. Agradeço as palavras da deputada Elisiane e falo também, Vossa Excelência trata da questão da situação do programa do leite, mas um assunto que eu sequer tratei nesse meu pronunciamento ou em outros, mas que já está sendo acompanhado, inclusive, pelo Ministério Público, e sei porque Vossa Excelência tem ligação com essas entidades, e eu também tenho ligação com essas entidades, que são as escolas comunitárias, que só agora, no final do ano, a partir dessa segunda-feira, começaram a receber o repasse que, diga-se de passagem, vem do governo federal. É um repasse que é feito pelo Fundeb. Então, imagina Eduardo Brade, só para corrigir Vossa Excelência, eu recebi informação agora há pouquinho que ainda não receberam. Pelo menos eu já li em alguns blogs que... Acabei de receber informação de uma creche escola comunitária no bairro da Liberdade, que está com a documentação toda ok e não recebeu. Pronto, então, é uma informação que o deputado... E aí vem nessa questão exatamente burocrática, porque a informação que eu tenho, deputado Neto, e a gente que tem acompanhado essa questão municipal, é que, primeiramente, Vossa Excelência faz uma colocação interessante. O recurso não é municipal, e às vezes passa a impressão que é um recurso próprio do município de São Luís, é um recurso do governo federal, naturalmente, pela municipalização, a prefeitura acaba participando do ponto de vista apenas de seu viés, não é? Mas, na verdade, o recurso é do governo federal. E esse processo burocrático de documentação, de tudo, não é? Que há uma exigência, às vezes, que você precisa entender esse limite. A escola comunitária, ela tem uma relação direta com a população e resolve um problema sério, não é? Que é o que, inclusive, Vossa Excelência já trouxe aqui, que é a questão das creches, que, infelizmente, nós não temos hoje no Brasil. Se a Prefeitura não agilizar esse emperramento burocrático, deputado Eduardo Brade, esse recurso que hoje está nos jornais não vai chegar, infelizmente, para as escolas comunitárias. Vai voltar, não é? Porque a gente sabe que isso tem acontecido de uma forma reiterada, recurso voltando pela incompetência técnica de fazer esse recurso chegar, de fato, na ponta. E somente para encerrar meu pronunciamento, deputada Elisiane, e para finalizar do tema que vinha a esta tribuna, mas tratando dessa situação, ainda tem um problema maior, que é preciso que seja dito e que é vivenciado pelos representantes das escolas comunitárias. É que até a prestação de conta desses recursos que eles recebem agora no final do ano, para eles se torna de forma mais complicada, porque eles têm que fazer o pagamento dos professores durante o ano inteiro que passou. Então, eles precisam do auxílio de um contador, eles precisam do auxílio de um bom advogado, para que eles não venham ter tido as suas associações, as suas entidades como inadimplentes e não deixem de receber no ano que vem. Então, na verdade, é uma atenção que tem que ser dada. Na verdade, eu nem queria entrar nesse assunto, mas, na verdade, as escolas comunitárias precisam ser vistas como parceiras da educação dos municípios. Eu não falo só de São Luís. A escola comunitária, na verdade, absorve aqueles alunos que não conseguiram ser matriculados na rede pública de ensino municipal. Então, na verdade, enquanto elas não forem vistas enquanto parceiras da educação do município, eu acho que não haverá uma mudança de pensamento em relação... É o mínimo que o governo municipal, deputada Duarte, precisa fazer, é dar esse subsídio, porque ela resolve um problema
que quem deveria, de fato, estar resolvendo era a educação pública, não é? E é o mínimo que o município deveria fazer, era exatamente subsidiar para poder receber o recurso e compensar, não é, essa situação de educação de nossas crianças. Agradeço ao deputado Elisiane Gama. E, finalizando o meu pronunciamento, eu fiz questão, na verdade, deputado Marcelo, de nem fazer juízo de valor sobre esse requerimento. Eu simplesmente transcrevi o que foi me passado e li para vocês aquelas informações que vieram. Portanto, cada um faça o seu julgamento acerca das informações que foram prestadas pela Prefeitura Municipal de São Luís e que tire suas conclusões em relação ao sistema do bilhete único. A única coisa que eu posso dizer que fico triste é em relação ao que já foi lido aqui e a clara falta de planejamento da Prefeitura de São Luís em relação à implantação desse sistema. Para finalizar, deputado Raimundo Louro, como disse há pouco, faço isso porque entendo que é papel nosso, do deputado da Assembleia Legislativa, informar a população das ações dos poderes públicos, e digo com muita tranquilidade aqui, desta tribuna, que não sou oposição ao prefeito de São Luís. Pelo contrário, defendo aqui a parceria institucional entre a Prefeitura de São Luís e o Governo do Estado, defendo que os recursos federais possam ser aportados da forma mais rápida possível para que o prefeito possa fazer um trabalho, e utilizo, inclusive, uma frase que foi colocada pelo deputado Neto Evangelista, que o prefeito de São Luís não tem o direito de manchar a geração dos mais jovens, que eu me incluo, eu, o deputado Bira, o deputado Rubem Júnior, a deputada Elisiane Gama, todos aqueles que fazem política diretamente aqui em São Luís, não há esse direito de fazer isso. Então, portanto, fica aqui as minhas considerações finais, no sentido de que, se o prefeito de São Luís realmente perceber que não poderá, deputada Gardeni, implantar o sistema de bilhete único, que ele diga de forma oficial à população, para que não se fique mais nessa expectativa, para que não haja o desgaste maior que já existe da classe política em todo o Brasil, que foi de forma que transbordou, na verdade, nessas últimas manifestações que houveram aí espalhadas ao longo do nosso Brasil. Portanto, senhor presidente, era o que tinha a colocar, e repassarei, inclusive, à imprensa, agora uma cópia da informação que foi prestada pela Prefeitura de São Luís, para que cada um possa ler com mais atenção e tirar as suas conclusões acerca da implantação do sistema de bilhete único em nossa capital.